Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. A paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos aqui iniciando esta live, onde nós iremos falar na noite de hoje sobre um grande ensinamento que nesta semana passada, eu pude vivenciar lendo o livro O Marido, o Pai, o Apóstolo, e conversando com os fundadores, outros membros da comunidade, resolvemos então ter essa resenha, né? Compartilhar com cada um de vocês que estarão conosco, as pessoas estão entrando, estarão conosco nesta live, mas também as outras pessoas que irão ver, né? Em outro horário, numa manhã, numa tarde, ou até mesmo numa noite. Iremos também disponibilizar esta live no Facebook, no YouTube, Comunidade Civilização do Amor. Esperando mais pessoas entrarem, para a gente poder iniciar. Enquanto a gente vai esperando as pessoas entrarem para a nossa live, eu aqui, você aí na sua casa, podemos iniciar com a oração mesmo que nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, venha nos ensinar. O livro fala do marido, do pai, do apóstolo, mas mais do que isso, o livro vai nos ensinar a vivenciarmos como homens. E é isso que a nossa comunidade trabalha, para isso que a nossa comunidade foi chamada. Deus nos chamou a trabalhar com o homem por inteiro. Então, se você está aí na sua casa, eu convido você a fechar os seus olhos por um instante. Eu convido você neste momento a pedir mesmo a intercessão da Virgem Maria, a pedir mesmo a intercessão da esposa do Espírito Santo, a pedir mesmo a intercessão desta mulher que intercede por cada um de nós, para que ela mesmo possa, nesta noite, interceder por mim, que estarei aqui passando para vocês aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivi, mas para você também aí do outro lado, que você possa assumir aquilo que irei passar, aquilo que o livro me passou, e eu tentarei passar de forma resumidamente, é claro, a vocês, mas que a Virgem Maria possa nos levar a vivenciarmos depois tudo isso. Com seus olhos fechados, pedindo à Mãe que interceda por nós, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedindo auxílio de Deus Pai. Deus Pai que ensinou Jesus que nós pudéssemos orar essa oração, pedindo a Ele que Ele possa vir também diante de nós. Bom, eu anotei muitas coisas aqui na folha, porque no início eu preciso ler quando que foi feito esse livro, preciso ler um pouco para depois se entrar no livro. Vamos então iniciar aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Quero iniciar para vocês dizendo que o livro ele foi escrito no final do século IX e no começo do século X, pelo padre Emmanuel Gibergs. O livro nasceu de uma inspiração apostólica para suprir as necessidades dos homens daquela época, para que os homens pudessem entender como agir perante Deus, perante a sociedade naquela época e nos tempos de hoje também, porque o livro ele é como a palavra de Deus, né? Eu lendo ele pude ver que ele é como a palavra de Deus. Ele foi escrito há um tempo atrás, mas ele também nos ajuda a vivenciar nos tempos de hoje. O livro é um compilado. O padre Emmanuel, ele a pedido do bispo na França, ele deu algumas palestras sobre os temas, palestra para homens sobre os temas.
Então, diante dessas palestras, aonde o livro vai dizer que na primeira palestra o padre conseguiu 200 homens para essa palestra, e na segunda palestra em diante já tinha 600, 700, chegando até a mais de 1000 homens. Então, o que o padre Emanuel, Deus colocou no coração do padre Emanuel? Deus colocou no coração do padre Emanuel que muitos outros homens precisariam saber daquilo que aqueles homens estavam vivendo e aprendendo naquelas palestras. Então Deus inspirou no coração deste padre, Padre Emanuel, a publicação deste livro. Então o Padre Emanuel, diante das suas palestras, ele fez um compilado e formatou este livro aqui, ó. Este livro, O Marido, o Pai, o Apóstolo. E a gente adquiriu esse livro pela editora Imaculada. Se você quiser saber mais, na editora Imaculada. E o livro fala sobre as virtudes e sobre as fraquezas que o marido, que o pai e o apóstolos, que eu e você como homem podemos trazer conosco. E o mais interessante, o que mais me chamou a atenção assim no livro foi justamente isso, que ele mostra as qualidades, mas ele mostra as fraquezas. Porque muitas vezes a gente foca só nas nossas fraquezas, esquecendo das nossas qualidades. Ou o inverso, muitas vezes nós temos dificuldade de entender qual é a nossa fraqueza, ou quais são as nossas qualidades. Muitas vezes nós paramos e pensamos, eu tenho qualidade, eu ajudo, eu faço isso e aquilo, mas esqueço que eu tenho minhas fraquezas. Então o livro me chama muita atenção por causa disso. Ele mostra as qualidades de um marido, de um pai, de um apóstolo, mas mostra também que o marido, o pai e o apóstolo trazem junto com essas qualidades algumas fraquezas, e que essas fraquezas nós precisamos suprir elas. Então o padre Emanuel, palestras, compilando tudo aquilo que foi falado nas palestras, ele formatou este livro, nos ensinando mesmo isso. Nós temos as qualidades, temos fraquezas, mas nós não podemos parar. Diante das fraquezas precisamos renunciar, precisamos viver aquilo que até mesmo a palavra de Deus nos pede para viver. A intenção também do Padre Emanuel com este livro é que, aprendendo sobre as nossas qualidades, nossas virtudes, as nossas fraquezas, nós possamos chegar à santidade na família. Me vem assim muito na minha cabeça assim, os nossos baluartes, né? Santa Zélia e São Luís. Um pai, apóstolo e marido, podemos aqui falar de São Luís. São Luís, que foi pai, que foi apóstolo e que foi marido. Se a gente fosse sair do livro para falar de um personagem, poderíamos falar de São José, claro. Poderíamos falar de São Luís, que viveu ali com suas filhas, com sua esposa, aquilo que Deus tinha para ele. Mas nós vamos falar do livro, né? Fazer a resenha do livro. Então esse livro ele é separado em 3 partes, né? O marido, o pai e o apóstolo. E é disso que nós vamos falar agora. O marido. O padre Emanuel vai falar sobre o marido da seguinte forma. Vai falar sobre o marido que ele precisa exercer a autoridade dele de marido. A autoridade, a qual ele mesmo ensina no livro, é diferente de ser um autoritarista. Então, você deve usar a sua autoridade como pai, como esposo, como homem, sendo o chefe da casa, provendo na casa, mas provendo não só o dinheiro, provendo a educação dos seus filhos, provendo as dificuldades que a sua esposa passa. Você também é o marido que está ali, provendo junto com ela. Ele vai falar sobre a gravidez da mulher, né? Quando a mulher fica grávida, quando o marido precisa mesmo, se renunciar às suas próprias vontades até mesmo, para poder cuidar da sua esposa que está esperando um filho, que está esperando os seus filhos, né? Lógico. Então o livro é muito interessante por isso. Ele
ele vai falar do marido desta forma, da forma que ele deve se comportar como marido. Porque, infelizmente, hoje em dia nós temos vistos, e é por isso que nós, como comunidade de civilização do amor, temos esse trabalho também com as gestantes, com as mulheres, com os homens, para que nós possamos verdadeiramente assumir uma nova civilização. E essa nova civilização é a civilização do amor, aonde o homem ele assume o seu papel de fato de homem. O livro vai dizer sobre as renúncias, sobre... Vou até pegar aqui para não falar bobeira para vocês. As renúncias necessárias à autoridade. O amor cristão, que é o amor que eu tenho para com Deus, eu preciso ter para com o próximo, para com o meu irmão, no caso, para com a minha esposa, para com a minha família, me dedicando, me sacrificando verdadeiramente pela minha família, sabe? Sendo o homem, aquele que é a cabeça da casa mesmo, não desmerecendo a mulher de forma nenhuma, não desmerecendo o ser mulher. Costumamos dizer que o homem é a cabeça e a mulher é o coração. De fato, o homem é aquele que vai, que sai para prover, e a mulher é aquela que cuida do lar, aquela que cuida da sua família, aquela que dá o amor para os seus filhos quando o homem está fora, e vice-versa, quando a mulher está fora, o homem também provê este amor, essa educação para os filhos. E cada tema que eu for abordar, eu separei um trechinho do livro, para vocês ficarem também com vontade, né, de adquirir o livro, e para nós entendermos melhor também aquilo que o livro quer nos dizer, né, aquilo que o padre quer nos dizer através desse livro. E na parte do marido eu separei esse trecho para que nós possamos adentrar mais fundo no livro, né? Vai dizer assim: o que há de ser sempre Cristo para a sua igreja. O marido deve sempre sê-lo para a sua mulher. O que a igreja é para o seu Cristo, a mulher deve sê-lo para o seu marido. Este sacramento é grande, digo em Cristo e na sua igreja. É nesta altura que Jesus colocou o matrimônio cristão, a sociedade conjugal, para descobrir quais são os deveres do marido. Basta observar que o matrimônio é um contrato. Ora, todo o contrato é uma troca e comporta 3 elementos: o fim, um objetivo e um motivo. O fim, o objetivo e o motivo comporta o sacramento do matrimônio. E esses 3, o fim, o objetivo e o motivo, ele vai destrinchar esses temas, esses 3 tópicos na página seguinte. Então, você comprando o livro, você vai ter destrinchado esses 3. Mas para que a gente possa saber, para que eu e você possa saber que eu, no caso, sou o único solteiro da comunidade, né? Mas fui o primeiro que li o livro, por isso estou aqui compartilhando com vocês. Para que nós que somos, você talvez aí está aí solteiro também, mas nós possamos entender que também a espera de algo sagrado, sacramento sagrado, que é o matrimônio, precisa passar pela a nossa inteligência, pelo nosso estudo. Isso também é uma espera. É uma espera de podermos viver esses 3 motivos que o casamento nos faz viver. Então que nós possamos mesmo nos deixar levar pelos estudos, pela dedicação, pela oração, que a oração é que vai dar sentido aos nossos estudos. Então o marido fala sobre isso. É que na verdade o livro, o marido, o pai e o apóstolo, ele vai englobar tudo. Então às vezes eu vou falar coisas do marido que vai estar no pai, vai estar no apóstolo, então às vezes eu vou ser meio um pouco repetitivo, mas é o livro que quer deixar bem claro na nossa mente, no nosso coração, aquilo que deu certo na França, né? Começou com 200, 300, 700, foi passando para 1000, para mais de 1000,
até ele vai dizer no livro assim que teve uma que o bispo, antes de começar, o bispo falou: "Ô pai, eu quero ir lá, eu quero dar a bênção inicial para este retiro, porque deu certo, deu certo." Foi uns retiros experimentais, né, para homens que eles estavam fazendo. E como deu certo, até o bispo, né, foi lá e deu sua bênção. Agora vamos falar um pouco sobre o pai. Quando falamos de pai, falamos primeiramente de algo que está acima da nossa, como é que eu posso dizer, da nossa inteligência humana, né? A gente, quanto mais tenta desvendar os mistérios do pai, de Deus, mais a gente tem a descobrir sobre ele, né? Então, primeiramente, falando deste Pai Supremo que nos dá toda a capacidade, toda a inteligência, né, de podermos entender. Lá no Gênesis, a gente vai ver que a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos crescer e multiplicar. E o livro vai trazer justamente isso para nós, né? Mas não só crescer na prole, né? Crescer nos filhos, crescer tendo vários filhos. Não adianta nesse sentido. É preciso crescer, como é que eu posso dizer, gradualmente. Crescer na prole, porque no casamento nós prometemos, né, que nós aceitaremos os filhos que Deus nos enviar. Então nós precisamos aceitar de fato os filhos que Deus nos envia, mas nós precisamos também crescer. O pai mostrando para o filho a autoridade de pai. Se for uma filha ou o pai sendo a autoridade, ela vai ver que o homem ele tem sim uma autoridade sobre a mulher, não uma autoridade de simplesmente mandar nela, mas uma autoridade de orientar ela. Então, para o homem também é muito importante saber que ele tem dentro de si, do homem mesmo, essa autoridade. E o pai sendo essa autoridade, o filho, ele vai crescer vendo o pai, ele vai, tendo o pai como exemplo. Também o pai, ele precisa ser um pai, eu não digo um pai presente a todo momento, porque a realidade de hoje em dia não permite, né, o pai, porque o pai é o provedor, como foi falado, é aquele que sai, que vai trabalhar para trazer o sustento para sua casa. Mas também o pai precisa ser um provedor na educação dos filhos. O padre Emanuel vai dizer que hoje não temos, até entrando um pouco em política, né? Até estava comentando com o irmão, nosso irmão, fala bastante de política e tal, mas não falando da nossa política em si, naquilo que vivemos hoje, né? Mas o livro vai falar que os pais hoje em dia eles terceirizam muito a educação dos filhos. Aí os filhos sendo terceirizados para onde? Para o Estado, que é a escola. Eles acabam vivendo aquilo que o Estado propõe. Não que se tiver a educação também, o acompanhamento dos pais em casa, os filhos é ruim para os filhos. Não, é super positivo. E o livro ainda vai ensinar que hoje não tem muitas pessoas patriotas que amam a sua pátria, o seu país, que lutam por ela justamente por isso, porque os pais terceirizaram a educação dos filhos, deixaram para uma escola, para uma creche, para uma escola, para uma empregada, a educação dos seus filhos. Sendo que a educação é dos pais, vendo a tarefa, corrigindo, perguntando para o filho como que foi na escola, como que tá as aulas, aquele prover de pai mesmo com os seus filhos. É super importante para o filho entender este valor que ele vive, não somente no estado que ele vive. Então o livro vai dizer que hoje muitas pessoas não são patriotas porque os pais terceirizaram mesmo esses ensinos. E pede mesmo para que a gente, assim como é o meu desejo, né, de um dia casar, ter a minha família, ter os meus filhos, da gente, homem, educar os nossos filhos, mas também ensinar ele, assim, o que está acontecendo, falar mesmo das realidades que está acontecendo. Muitas vezes a gente já ouviu, né,
Isso daí não foi assim, foi assim, principalmente na relação sexual, né? A gente ouve que, você veio da cegonha, você veio disso, você veio daquilo. Não, a gente precisa quebrar, a gente está aqui para quebrar os tabus mesmo. A gente não precisa mais enganar os nossos filhos, enganar as crianças. A gente precisa falar a verdade. A gente precisa falar a verdade. O que está acontecendo na nossa realidade? Como pai também o livro vai nos ensinar o testemunho. Não só como pai, mas como apóstolo e como marido. O homem, ele é a cabeça da casa, ele é a cabeça da sua família, então ele precisa ser testemunho. Imagina a esposa que vê o marido chegando em casa embriagado, que vê o marido que é desleixado, o marido que é inútil mesmo, vai dizer o livro mais pra frente no apóstolo. Mas o marido que é inútil, que não assumiu as suas responsabilidades de homem, de marido, de esposo, de pai. Então tudo isso é testemunho e afeta na família, afeta no lar, na casa. Então o livro vai falar para os pais serem essas testemunhas dentro de vossos lares, dentro de vossas casas, na educação dos seus filhos, mas também na parte da religião. Um pai que reza com o seu filho, um pai que dobra o joelho com o seu filho, vai dizer o livro, que o filho vai olhar para o pai e vai ver o pai de joelho dobrado e vai pensar consigo mesmo, esse meu pai, ele está se dobrando diante de algo, de alguém, que é diante de Deus. Então esse meu pai, ele está sobre a autoridade de uma outra pessoa superior a ele. Então ele é obediente a essa pessoa superior a ele, que é Deus. Então eu também, como filho, preciso ser obediente a ele, porque ele é meu pai. E o pai que ensina a criança a rezar desde criança é totalmente diferente. A gente pode analisar com pessoas que a gente conhece, não julgando, é claro, mas a gente pode analisar pessoas que educam seus filhos na fé da igreja mesmo. Não educam. A gente não está aqui julgando essas outras pessoas, mas a gente está aqui querendo mesmo trazer mesmo esse livro aqui, justamente para que isso mude, para que essa realidade mude. Porque o livro vai dizer também que é diferente um pai pegar o seu automóvel e levar um filho na porta da igreja e sair e deixar o seu filho lá. É diferente de um pai que entra na igreja com o seu filho, participa da missa com o seu filho, e ali no momento da missa ele se comporta como um verdadeiro homem, prestando atenção, fazendo as respostas da Santa Missa, participando da Santa Missa, não apenas indo à Santa Missa. O filho vai ver aquilo e vai trazer aquilo para ele como testemunha. Assim como se for ao contrário, como eu falei, bebida, como um pai inútil, um pai relaxado, um pai que não assumiu a sua função de homem dentro de casa, o filho também vai trazer aquilo com ele como um testemunho, um mau testemunho, mas também será um testemunho. Agora, falando um pouco mais sobre o apóstolo, o livro ele é dividido em três, né? O marido, o pai e o apóstolo. Mas o apóstolo é dividido em duas partes. Quais são essa parte? Apóstolo 1 e apóstolo 2. No apóstolo 1, o autor, o padre Emanuel, ele vai falar muito sobre o pai, marido, apóstolo inútil. Aquele que ainda não se colocou verdadeiramente como homem. Aquele que ainda não entendeu o que é ser homem. É verdade, aquilo que ele não entendeu ainda o que é ser homem. O que é ser provedor, o que é ser o cabeça da casa. E vai falar muito sobre a ociosidade. Meus caros irmãos e irmãs. Para as mulheres também serve, né? Claro. As mulheres que são muito ociosas, os homens que são ociosos. A ociosidade é o princípio do pecado. Se você fica muito ocioso, mais cedo ou mais tarde, algum pecado vai entrar. Então, você precisa ser homem, você precisa se colocar como homem, você precisa prover, você precisa
agir. O homem é aquele que age, o homem é aquele que está à frente, o homem é aquele que vai. E você precisa ir, você precisa estar à frente, você precisa ser homem, ir à frente. Lembrei de Fernando Gomes agora, né? Ser homem, ir à frente, ir à luta, ir à busca, insistentemente, não deixar a ociosidade, porque o apóstolo que é ocioso deixa de orar, ele deixa de fazer as suas obrigações religiosas. O pai que é ocioso, ele não educa os seus filhos, porque ele não tem tempo, ele não faz nada, mas ele não tem tempo. O inútil também é aquele que quer tudo. Tudo do jeito dele. Tudo da maneira dele. Tudo conforme ele acha que deva ser. E muitas vezes não é conforme a gente quer, conforme a gente acha que deve ser. E o padre Emanuel, ele vai falando sobre esse inútil com o apóstolo de verdade, como os cristãos que ouviram de Jesus. Até podemos, assim, não está no livro, mas podemos imaginar assim, quando Cristo ele morreu, podemos dizer que Pedro, querendo voltar para a vida velha, inútil. As pessoas querendo se separarem, sabe? Essas coisinhas de homem velhos foram voltando no coração daqueles homens, daqueles apóstolos. Mas depois da ressurreição, nós vemos os apóstolos de verdade, aqueles que se reuniram no cenáculo e após a vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo abriu aquela janela, entrou com força sobre eles, e eles saíram daquele cenáculo, não mais as mesmas pessoas. O apóstolo, o verdadeiro marido, o verdadeiro pai, é aquele que dá a vida, vai dizer São Paulo. Marido, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Homens. Como que Cristo amou a igreja? Mulheres. Dando a vida na cruz por ela. Maridos, dai a vida por suas esposas. Não estou nem falando da vida na cruz, mas dá a vida, dá o seu sangue, dá o suor do dia a dia pelas suas esposas. Então o livro ele vai falar bastante sobre esses temas, muito lindo, muito gratificante mesmo o estudo desse livro, a leitura desse livro. E falei, no Pai, eu separei um trecho que vai dizer assim: dos pais sem consciência, sem virtudes, livrai-nos, Senhor. Mas os pais de consciência, cumpridores do seu dever, virtuosos, cheios de heroísmo, os pais cristãos, abençoai-nos, Senhor, e multiplicai-os. Então o pai que assume a sua responsabilidade de pai, de fato, até uma oração, né? Dos pais inúteis, livrai-nos, Senhor. Mas dos pais que se colocam como pais de verdade, dai-nos essa graça, Senhor, e dai-vos. Do apóstolo inútil, eu separei algo muito interessante, muito legal. O inútil, eis o teu processo. Eis-te condenado pelo céu e pela terra, pelos homens e por Deus. Que vais fazer? Aonde te vais refugiar contra a cólera celeste? Para onde fugir, apartado de vosso olhar? Nada mais tens que fazer do que condenar-te a ti mesmo, condenar a tua vida, mudá-la, torná-la tão nobre, útil, caritativa e dedicada quanto tiver sido baixa, egoísta e estéril, para que possas merecer de meu Pai: tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, possui o reino que vos foi preparado desde a origem do mundo. Então é reconhecer mesmo que, não sei como é que eu vou falar isso, mas que realmente eu sou inútil, até agora eu fui inútil. O livro nos traz isso. Mas santificar tudo isso que nós fomos, como Paulo, como Santo Agostinho, tudo isso que nós fomos de ruim,
sermos ainda melhores no bem, sermos ainda melhores naquilo que Deus tem para nós, melhores como homens, como pai, como marido, como apóstolo. E agora o apóstolo, que renunciou aquilo que fazia mal para si, para sua família, para a sociedade, para o país, e passou agora a se tornar um apóstolo de verdade, um apóstolo fiel. Enfim, as ideias do apóstolo devem ser essencialmente desinteressadas para prevalecerem, isso mesmo. E Jesus Cristo foi no supremo grau. Tinha o direito de dizer: não procura a minha glória, mas a glória de meu Pai. A minha doutrina não é minha, é a doutrina daquele que me enviou. Não encontrou nele interesse pessoal, vantagem humana, como recompensa da sua propaganda de ideias. Não recebeu senão humilhações, sofrimentos e a morte. Deveu o seu suplício ao seu desinteresse, mas deveu-lhe também o triunfo das ideias que trazia ao mundo. E todos os seus apóstolos fizeram como ele. Eu e você somos Cristo, então também devemos fazer como ele. Não queremos recompensas, não queremos as glórias, porque as glórias são para ele. Queremos apenas anunciar aquilo que nós, como comunidade de civilização do amor, aprendemos e vivemos, para que verdadeiramente tenhamos um mundo que seja voltado para essa civilização, a civilização do amor. A nossa missão é essa. A nossa missão é levar mesmo a humanidade ao encontro com a Santíssima Trindade, para que essa humanidade possa verdadeiramente viver o amor. Porque o amor é tudo, o amor é que nos transforma, o amor é que faz esse ensinamento cair no nosso coração e nos levar a vivenciarmos como marido, como pai e como apóstolo a missão que Deus nos confiou. É isso que o livro vai dizer. É isso que o livro vai nos ensinar, é isso que o padre, claro, bem resumidamente, para a live não ficar muito grande, muito cansativa também, mas como eu falei, vai estar disposto depois no Facebook, no YouTube. Se vocês quiserem compartilhar depois lá, nos ajudem a evangelizar. A nossa comunidade, ela tem alguns projetos, algumas formas de evangelizar, e nós temos a família Santas para essa geração, que vocês acompanhando a nossa mídia, nossas redes sociais, vocês estarão por dentro dos dias que irão acontecer online, após essa pandemia, as presenciais novamente. A nossa comunidade também tem um projeto chamado Projeto Guadalupe, que é um trabalho que nós fazemos com a gestante, né? Acompanhamentos. Hoje em dia o acompanhamento está sendo pelo telefone, sendo mais virtual, né? Mas assim que também essa pandemia acabar, com certeza nós iremos trabalhar pessoalmente. Então a nossa comunidade, nesse trabalho Guadalupe, precisa de algumas doações. E eu quero aqui estender as minhas mãos a você. Se você recentemente teve um filho pequeno, ele já cresceu e as roupas não servem mais para ele, nós estamos aqui estendendo as mãos para vocês mesmo, pedindo fraldas, roupinhas, pomadas, lenços umedecidos, banheira, mamadeira, coisas de crianças mesmo, para a gente poder fazer uma cesta básica, não uma cesta básica, né? Fazer uma cestinha e dar para essas mães mesmo que estão precisando, ainda mais nesse tempo, né, de crise em que estamos vivendo, mas que já estamos passando também, em nome de Jesus, né? Como eu falei, e os nossos fundadores, né, o Wesley e a Mariana, eles vivem inteiramente da evangelização, inteiramente para poder ensinar nós, membros, poder ensinar, passar isso tudo para vocês, e nós vivemos da providência de Deus mesmo. Então como um pai, um marido e um apóstolo que o Wesley ele precisa prover para sua casa, né? Então
A gente trabalha com vendas de bolos, né? Bolo de cenoura, cobertura de chocolate. Acompanhe as nossas redes sociais que vai estar especificado lá, bolo de chocolate, tudo nas nossas redes sociais. Daí, se você puder nos ajudar também, a partir das 3 horas da tarde, o Wesley já começa a fazer as entregas, você não precisa sair da sua casa. O bolo é entregue aí na comunidade da sua casa, o bolo Civilização do Amor, chegando até o seu lar. Também chegou as novas camisetas, você já pode entrar em contato conosco e pedir. Quero falar para vocês, eu sou meio suspeito para falar, né? Mas porque sou membro da comunidade, sou um consagrado, mas quero deixar uma dica para você. A camiseta de São Luís e Santa Zélia, meus irmãos e minhas irmãs, ficou linda. Ficou linda. Adquira os nossos produtos de evangelização também. Entre em contato conosco. Nos ajude a continuar a evangelização. É isso, pessoal. É isso. Nosso trabalho, esse é o nosso trabalho. Levar esses ensinos que a gente vai aprendendo para vocês. Para que juntos possamos construir uma nova civilização. A civilização do amor. Agradeço a você que esteve até agora. Encerramos essa live em nome de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma só alma, um só coração e uma só alma a cada um de nós que estamos aqui.